Estimada comunidade, estimados irmãos e estimadas irmãs em Cristo Jesus, sejam todos e todas bem-vindos a este culto. Nós somos orientados ainda a não nos aglomerarmos e assim nós nos reunimos então em nossas casas e nos reunimos em pensamentos, porém visualmente vistos aqui por meio deste vídeo. Hoje é o sexto domingo da Páscoa. Sintam-se acolhidos e acolhidas por meio da palavra bíblica que nós encontramos em João 14, versículo 23. Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É assim, quando nós amamos a Deus, Deus e Jesus vêm fazer morada em nós. As nossas vidas, elas são iluminadas através da palavra de Deus. E a palavra, ela nos ilumina como uma luz o nosso caminho. E por isso nós estamos aqui nesta manhã, estamos aqui neste culto para ouvir a palavra, para louvar o nosso Deus e também para nos achegar a Ele em oração. Nós queremos então cantar em louvor ao nosso Deus o hino Reunidos Aqui. Nós nos encontramos também reunidos em culto com a nossa família, não em nosso nome, mas em nome do Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos agora, estimados e estimadas irmãos e irmãs, nos achegar aos pés da cruz e orar. Nós queremos deixar ali todo o peso dos nossos pecados e pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor nosso Deus eterno, és amoroso e maravilhoso para conosco. Porém, nem sempre correspondemos a Ti. Nem sempre temos atitudes de paz e de gratidão. E por isso, ó Pai, nós confessamos, mesmo como pessoas cristãs, reconhecemos que nós pecamos. Seguimos os nossos próprios caminhos, ó Deus, conforme nós achamos melhor. Por isso, humildemente te pedimos, tenha misericórdia de nós e nos perdoa e nos transforma. Transforma, ó Deus, o nosso viver em Teu nome, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Amado e amada, se você reconhece de todo o coração que és pecadora realmente e confessa sinceramente os teus pecados e deixaste
aos pés da cruz o peso dos pecados, receba o perdão em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos pedir agora que Deus também ouça os clamores, o nosso clamor pelas pessoas sofridas em nosso meio e ao redor do mundo. Pelas pessoas que sentem a dor da perda de um ente querido e demais sofrimentos que sobrevêm por falta de amor e de cuidado. Nós queremos cantar, então, pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade, a um só tempo geme a criação, e os ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa que com a tua salvação, a tua paz bendita emanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nós também queremos cantar glória a Deus, porque Ele é bom, porque ouve nosso clamor, Ele perdoa os nossos pecados. Cantemos, glorificado seja o teu nome. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome. Aleluia, 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 glória a Jesus. Vamos chegar diante de Deus e oremos a Ele. Querido Pai, Tu nos amas tanto que enviaste Seu Filho único para nos salvar. Com gratidão estamos diante de Ti. Obrigada pela família que nós temos. Obrigada também pelos amigos. Gratidão também, ó Deus, pelo pão de cada dia, por tudo que Tu nos presenteias. E obrigada, ó Deus, também pela vida. Tu és, ó Deus, a nossa rocha e a nossa salvação. E agora te pedimos, fala conosco durante este culto, que a Tua palavra nos oriente e nos traga uma vida verdadeira contigo. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em preparação para ouvirmos a palavra de Deus, nós queremos cantar É Como a Chuva que Lava. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.
Querida comunidade, espero que tenham tido a bênção da oportunidade de ler os textos bíblicos que foram indicados para este domingo. Quem ainda não conseguiu ler, ainda tem tempo de fazer isto durante o dia. Acredito que vocês que leram os textos perceberam que praticamente em todos os textos se reflete a questão do sofrimento, devido a uma situação pelas quais as pessoas do texto se encontram, ou uma comunidade se encontra em determinada situação. Porém, vocês também perceberam que nos textos transparecem aspectos positivos que nos animam, que nos trazem alegria. Por exemplo, o salmista, no capítulo 66, apesar de refletir ali o sofrimento, ali também já ecoa o louvor a Deus. O salmista, ele louva e bendiz a Deus. Por que ele faz isto? Porque, diz ele, que Deus ouviu a oração. Deus não deixou de ouvir a oração e nunca negou o seu amor. No Evangelho de João, os discípulos, eles sofrem, eles se sentem órfãos, porque Jesus fala da sua morte e diz que vai para o Pai. Imagina como eles não devem ter se sentido. Como continuar agora sem a companhia de Jesus? Certo é que Jesus falava para eles que ia enviar o Consolador, que eles não estariam sozinhos. Jesus falava do amor, falava da verdade, do caminho. Jesus também falava e lhes mostrava o Pai. Eram tantas coisas bonitas. Mas os discípulos não conseguiam compreender tudo isso naquela hora e sofriam. Eles tinham perguntas. Porém, os discípulos, apesar de tudo isso, de ainda não compreender, eles não foram abandonados por Deus. Em meio às suas dúvidas, Cristo sempre acompanhou eles. E agora, eu passo a ler o texto da pregação que nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 13 a 22, que também fala do sofrimento, mas também fala da esperança. Esperança que aqui, neste caso, é Jesus Cristo. Leio então o texto. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes espíritos eram daqueles que não tinham obedecido a Deus
quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui, então, a leitura bíblica. Estimada comunidade, ouvintes deste culto, Pedro escreve para uma pequena comunidade que tentava viver o amor de Cristo. Mas como viver isto tudo como comunidade que estava rodeada por uma sociedade que pensava totalmente diferente dos valores cristãos? Aí que Pedro traz as orientações. Pedro traz palavras de fortalecimento para esta pequena comunidade que estava iniciando os seus passos na caminhada da vida de fé. Porém, essas palavras que foram lidas aqui, elas são para todas as pessoas cristãs em todo o mundo. É bom sabermos que a palavra de Deus também nos quer trazer à luz aquilo que é muitas vezes incompreensível para nós. Esta palavra, ela nos quer lapidar e que nós conseguimos pensar de uma forma clara, com entendimento. E assim esta palavra também fala a nós. Lendo essas palavras de Pedro, elas parecem contraditórias. Aqui fala sofrer por fazer o bem. Será que isso existe? Será que alguém vai sofrer por fazer o bem? O que vocês acham? Pensem em Jesus. Ele sofreu os questionamentos quando ensinava no dia a dia, quando ele falava com as pessoas, quando ele curava e fazia o bem. Porém, Jesus sofreu a tortura e a morte na cruz. Jesus fez algum mal? E pensemos, quem foram as pessoas que torturaram Jesus? E também podemos perguntar quem foram as pessoas que fugiram? Quem o traiu? Quem o negou? Acredito que nós temos essas respostas. Os discípulos, após que Jesus foi levado aos céus, eles foram e divulgaram o evangelho e eles também sofreram. Por quê? Porque eles estavam fazendo mal a alguém? Não. Eles estavam pregando o arrependimento, estavam pregando o perdão de Deus, estavam pregando a Cristo, estavam pregando a misericórdia de Deus. Ah, mas como esta vida trouxe também sofrimento para os discípulos. Então não seria diferente com a comunidade para a qual o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta. Esta comunidade estava sofrendo porque a vida deles era diferente daquela sociedade em meio à qual esta comunidade vivia. Era uma sociedade
que era hostil. Uma sociedade marcada pela maldade, marcada pela mentira, pela vingança, pela corrupção, pela traição, pela tortura. Uma sociedade nós também vivemos nos nossos dias atuais. Viver o evangelho do amor do qual Jesus fala nos leva a fazer o bem, mas o bem que tem a ver com amor e justiça de Deus. E isto ainda traz problemas nos dias atuais. Por quê? Porque o mundo pensa diferente. O mundo, ela é dominada pela maldade, pela exclusão. O mundo é sem amor. E sem amor e sem o bem, sempre se quer eliminar aqueles e aquelas que não cabem naquele quadrado, em que vivem aquelas pessoas que não têm a palavra, que estão sem a consciência e sem liberdade. Se não têm liberdade é porque estão sendo escravos do pecado. As coisas que são da escuridão do mundo são aquelas que são contrárias em relação do que é o reino de Deus. Por quê? Fazer o bem do qual o apóstolo Pedro escreve aqui, ela tem as suas raízes no evangelho, tem suas raízes no amor de Deus e isso traz transformação. Sim, os fariseus fizeram olho grande e não conseguiram aceitar quando Jesus sentava e comia com as pessoas que, segundo eles, eram de má fama, pois eles se consideravam de boa fama. Então, o que Jesus fazia e trazia era uma transformação, era o diferente, era o amor e a justiça de Deus que Jesus trazia. Era a paz, era o perdão e a reconciliação com Deus. Sim, o reino que Jesus então trouxe para o mundo e traz para o mundo é o reino de luz, o reino de amor, o reino onde vidas são transformadas, e o reino do mundo da escuridão é um reino vingativo, um reino de ódio, o reino que deseja a morte e a exclusão. No entanto, fazendo o bem, fazendo o que é certo, seguindo os passos de Jesus, também traz transformação. E essa transformação, ela não é bem-vinda no mundo onde reina a escuridão, onde não tem a presença da vida do Evangelho. Por isso, estimada comunidade, irmãos e irmãs que estejam nos ouvindo, por isso cada dia nós cristãos, nós pessoas cristãs, somos convidados a nos colocarmos sob a luz da palavra de Deus, para saber se estamos ou não sendo enganados pelas forças que não são as forças de Deus. Precisamos nos perguntar sempre, diante das coisas que todo mundo faz, se isto de fato é assim. Precisamos fazer a nossa história e nem sempre aceitar e concordar com tudo o que todo mundo faz. Porque nem sempre o que está enraizado e o que todo mundo fez ou faz significa ser o certo. Que a palavra nos faça compreender que nós cristãos
somos chamados e chamadas a nos transformarmos a partir da palavra, a nos transformarmos para o bem. E aqui diz que nós seremos felizes quando nós sofremos ao fazer o bem. Mas como assim? Como é fazer este bem? Queridos e queridas, isto nós só conseguimos compreender e fazer existir em nós quando nós temos a boa vontade, quando nós nos colocamos à disposição da busca pela consciência. Aqui fala em uma consciência limpa. Então temos que sermos pessoas cristãs dispostas a termos uma consciência por meio da palavra. Temos que ter o desejo em nós de crescer no Espírito de Deus, que Deus nos dá, o Espírito do amor, da bondade, de tudo aquilo que é do reino de Deus. O texto bíblico de Pedro nos diz que nós sempre, como pessoas cristãs, também possamos responder a qualquer coisa sobre a esperança que nós temos. Eu pergunto, você responde para as pessoas sobre a tua fé? Ou você e eu ficamos inseguros e não sabemos falar direito quando alguém vier nos questionar? Quando alguém vier zombar e caçoar de nós? Ou ainda quando alguém vem com uma outra doutrina e nós vamos balançar? Eu vou saber falar da esperança? Essa esperança que é falada aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo é aquele que nos entende nos sofrimentos e por isso o nosso agir e o nosso falar, ela precisa fazer diferença neste mundo hostil, neste mundo malvado, neste mundo onde reina a escuridão. Jesus, ele sofreu todos os tipos de sofrimentos e por isto ele vai nos compreender. Vamos testemunhar isso para as pessoas que querem te fazer sofrer. Aquelas pessoas que querem te questionar ou que querem te fazer duvidar. Vamos testemunhar com fé e confiança. Vamos ficar tranquilos e tranquilas porque nós temos fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. A fé e convicção em Deus e seu Filho Jesus Cristo, Jesus Cristo e Deus querem fazer morada em nós. E pelo batismo, nós somos então inseridos na comunidade onde nós temos o compromisso feito com Deus por meio do batismo. E assim, Lutero, ele sempre dizia, ele tinha esse compromisso, ele dizia, sou batizado. Ele dizia isto todos os dias porque assim ele conseguia testemunhar o amor de Deus. Assim ele humildemente e em liberdade estava a serviço de Cristo. Que Deus nos dê esse espírito de vida cristão entre nós e que nós possamos pensar sobre isto neste período e nesta época da pandemia. Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de trazer a estrofe de um canto que diz: quem quer cantar do amor?
Querida comunidade, nós queremos agora nos dirigir a Deus em oração. Tudo aquilo que nós temos em nossas mentes, em nossos corações, o agradecimento a Deus e o louvor a Deus por esta palavra que nós temos nas Sagradas Escrituras e a sua interpretação. Vamos louvar e agradecer a Deus, pedir pelas pessoas que necessitam da nossa intercessão, as pessoas fragilizadas em saúde ou que vivem em sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, aqueles que trabalham para estas pessoas, nós também queremos trazer a nossa intercessão, enfim, a comunidade e a igreja para que ela possa ser uma luz neste mundo e fazer a diferença. Tudo isso nós queremos reunir e trazer na oração que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida e te abençoe sempre. Vamos na paz de Cristo, amando e servindo a Ele com grande alegria e gratidão em nossos corações. Amém.